Mais um novo capítulo da novela Jorge Jesus. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje vou falar um pouco para vocês, vou contar alguns fatos novos nessa história Jorge Jesus, uma possível saída do Jorge Jesus e etc. Inclusive, eu vou trazer para vocês uma informação de uma pessoa que eu conversei, que é muito próxima do Jorge Jesus, só para a gente atualizar e montar alguns fatos. Só pedir para vocês antes, deixarem o like, se inscreverem no canal, que ajuda a fortalecer e eu conto sempre com o apoio de vocês, beleza? Rapidamente, antes de falar sobre o Jorge Jesus, algumas pessoas já estão me mandando mensagens para falar sobre o Internacional, como é que vai ser essa análise tática, quando vai sair. Pessoal, calma, eu respeito, eu sei que vocês estão ansiosos por esse vídeo, de uma forma até agradeço, porque estão gostando, estão no trabalho, estão querendo acompanhar, deixa chegar mais próximo do confronto. Então lá para sexta-feira, sábado, a gente começa a produzir e gerar os conteúdos para esse confronto entre Flamengo e Internacional. É claro que é um confronto muito importante, que vocês querem saber sobre, então lá para sexta e sábado eu começo a gerar os conteúdos e subir aqui no YouTube, beleza? Então vou contar sempre com o like de vocês, claro, além da audiência de todos. Bom, então vamos lá, vamos começar a juntar essas peças desse quebra-cabeça Jorge Jesus. Bom, para começar, a gente tem que lembrar que, desde a chegada, desde o retorno do Jorge Jesus, os torcedores do Benfica, principalmente os sócios benfiquistas, nunca foram muito empolgados, entusiasmados com esse retorno do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não é unânime no clube do Benfica, principalmente entre os sócios torcedores. E por que a gente fala e acaba dando bastante importância aos sócios torcedores? Lá em Portugal, principalmente no Benfica, é o segundo clube com o maior número de sócios no mundo, cerca de 230 mil, tem uma importância direta na administração do clube. Questão de austeridade financeira, em decisões políticas, em contratações, é diferente da relação sócio-torcedor aqui no Brasil, que é mais uma relação consumidor-empresa, desconto para produto, preferências em ingressos, é uma relação diferente, uma relação mais superficial aqui no Brasil. Lá em Portugal, o Benfica é uma relação mais direta, inclusive com a administração, gestão e com o presidente. Apesar de toda a rejeição, o presidente Luís Filipe Vieira quis o Jorge Jesus para ter como um apoio, um estofo, um dos treinadores, um dos maiores treinadores da história do Benfica. Esta opção ela acabou sendo muito questionável pelo índice unicamente de 4 linhas, visto que as opções táticas, as opções técnicas do Jorge Jesus não eram bem vistas a esses torcedores. O que acontece hoje é que, naturalmente, após uma sucessão de resultados ruins, o Benfica hoje está muito distante da ponta da tabela, existe uma pressão pela demissão do Jorge Jesus, para que o presidente Luís Filipe Vieira demita o Jorge Jesus. O que está implicando nessa demissão é a questão financeira. Por quê? O Benfica ainda está pagando a rescisão contratual do Bruno Lage, ex-treinador do Benfica. E esta rescisão que foi colocada na cláusula do contrato do Jorge Jesus, estamos falando de cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente 64 milhões de reais. A gente sabe que todas as equipes do mundo não estão vivendo numa excelente fase financeira, o Benfica não é diferente, inclusive por todas as questões pandêmicas. Esses 10 milhões de euros pesaria demais no orçamento do Benfica. Então o presidente Luís Filipe Vieira ele acabou armando a sua própria arapuca. Os sócios torcedores querem que ele demita Jorge Jesus, mas para ele demitir o Jorge Jesus, ele vai precisar pagar cerca de 10 milhões ao treinador. A outra possibilidade de saída do Jorge Jesus é óbvio, se ele fizer um acordo mútuo e ele sair, ele pedir demissão. Foi o que aconteceu na passagem dele pelo Sport, mas uma passagem completamente conturbada que acabou extrapolando, inclusive, resultados de violência com grupos de torcedores, com a diretoria do Sport, claro, acabou esbarrando no elenco e também no Jorge Jesus. Mas é completamente diferente essa relação conturbada do Sport com o Benfica. Mas se o Jorge Jesus pedir essa rescisão do contrato, ele não vai receber esses 10 milhões de euros. E eu duvido que o Jorge Jesus não vai querer receber essa quantia, uma quantia considerável. Essa história, inclusive, é o que passa pela imprensa portuguesa. Junto com isso, eu entrei em contato com algumas pessoas próximas ao Jorge Jesus para ver qual é a intencionalidade do treinador. Ele quer pedir demissão, como ele está se sentindo, como ele está sendo tratado, como ele está sendo visto. E a resposta que eu tive foi, abre aspas, Jorge Jesus não tem a mínima intenção em encerrar seu vínculo com o Benfica. Sabe da dificuldade do clube nesta época e está trabalhando diariamente para reverter este quadro. A posição do Jorge Jesus não é nenhuma novidade, com exceção recentemente, que ele pediu a rescisão com o Flamengo e aquela exceção de um caráter excepcional no Sport, ele respeita o prazo contratual. Uma outra questão importante é que o presidente Luís Filipe Vieira não descartou que após esta temporada o Benfica, logicamente, vai receber alguns aportes financeiros, poderia viabilizar contratações ou, no entre linhas, algumas mudanças. A gente pode imaginar que mudanças seriam uma possível rescisão de contrato, aí sim
o Benfica, tendo bala na agulha, pagaria esses 10 milhões de euros ao Jorge Jesus. E o resultado é simples, o que o Flamengo deve fazer? Seguir olhando para frente, seguir o seu planejamento, independentemente da razão, independentemente da questão do Jorge Jesus em Portugal. Não tem nada em relação à Europa League no planejamento do Benfica, nenhuma relação direta com esse resultado. Então pode ser que o Arsenal vença o Benfica, que é visto lá em Portugal, inclusive, como favorito. Torcedores e sócios já dizem, em aspas, que já está esperando a eliminação. Então uma suposta demissão do Jorge Jesus não virá motivada por resultados ruins e uma eliminação na Europa League para o Arsenal. Pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui, peço para vocês deixarem o like. Eu vou seguindo, tentando buscar as informações, vamos conversar com essas pessoas próximas ao Jorge Jesus, que a gente acaba tendo um pouco mais de atualização e quebra aqueles fake news, quebra aqueles achismos, enfim. Então sempre agradeço a companhia de vocês. Se inscrevam no canal, um forte abraço a todos, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.